E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Noite Team. Hoje temos um convidado muito especial, o tio Marcos. Vamos falar hoje sobre o ministério, o Ministério da The Kids. E para começar bem essa live, convido você, onde você estiver agora, a abrir o seu coração, cantar comigo um hino muito conhecido e também muito lindo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Para um quadro de perguntas para o tio Marcos, que a galera quer saber. Pronto? Oi, gente! Graça e paz. Ai, eu já estou aqui todo suado. O que será que vem, né? Mas estamos aqui para compartilhar nesse tempo todo, né? Nesses anos todo, o que Deus tem feito nas nossas vidas, as oportunidades que nós temos abraçado e estamos aqui hoje, né, Maria Clara? Então, a primeira pergunta: como você descobriu o seu chamado como pastor? Pastor? Pastor. Desde sempre. Eu acho assim que o ministério pastoral, ele já é um dom, ele é acima de um cargo, ele é acima de qualquer outra profissão, né? Embora é um conjunto de várias profissões, né? Mas é um chamado que Deus nos proporciona, que Deus nos concede. E eu creio que eu tenho isso desde quando eu me entendo por gente. Eu sempre quis estar envolvido com as coisas do reino, sempre envolvido com as coisas da igreja, sempre pronto a ajudar, né, sempre me prontificando. E eu acho que Deus foi preparando o caminho e eu fui passando por ele. Segunda pergunta: quando soube que levava jeito para o ministério infantil? Quando soube? Quando soube. Nem te conto. Quando eu estava noivo com a Mara, nós congregávamos na sede de Capivari, e assim que casamos,
nós observávamos o departamento infantil, toda a liderança da igreja, mas só com o desejo no coração. Aí chegou um dia que faltou uma professora na escola dominical. Aí o pastor assim, o Marcos, faltou uma professora na escola dominical e tal, vocês não querem dar aula naquele dia? O coração explodiu de alegria, né? Preparamos uma aula muito top, e eu lembro que o primeiro momento, o primeiro encontro com as crianças, né, foi algo bem impactante, né? As crianças, assim, a gente conseguiu já ganhar o coração das crianças no primeiro encontro, e foi uma aula bem divertida. Aí no segundo domingo, a oportunidade continuou, porque daí a professora não veio novamente, nós assumimos aquela aula, e dali começou o nosso ministério infantil, né? A gente começou a abraçar a causa, aquilo que vinha até nós para fazer, nós estávamos prontos a ajudar sempre, né? E aproveitamos a oportunidade que chegou até nós. Aí ali então, já veio o up para o ministério infantil. Detalhe. Eu achava que eu ia ficar só com kids, mas como Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Ele nos proporcionou muitas outras coisas além do departamento kids. A terceira pergunta. Eita. Qual sua dica para quem tem vontade de participar ativamente no reino, mas não descobriu ainda a sua vocação? Então, eu era assim. Eu sempre, desde pequeno, sempre tive promessa de Deus. Deus sempre falava que tinha algo lindo na minha vida. Se eu soubesse o que Deus tinha para realizar comigo. E eu, como já nasci de 7 meses, né? Mas o que será? O que vai ser? Aí eu lembro que uma vez eu estava conversando com a irmã Nete, lá em Capivari, a missionária irmã Nete. Aí um dia ela assim para mim, ô Marcos, sabe que eu não te vejo aqui em Capivari? Aí eu assim, tu me veja onde? Eu já queria saber aonde que eu ia estar. Aí ela assim, não, eu só não te vejo aqui em Capivari, mas eu sei que Deus tem algo grande para a sua vida. Então, conforme eu já falei no início, eu aproveitei as oportunidades, que é algo que nós precisamos fazer. Às vezes a gente acha assim, Deus vai fazer amanhã, vai ser depois, mas cada minuto, cada momento é um tempo de você aproveitar aquilo que Deus tem para você. Eu aproveitei a oportunidade. Qual era o seu maior sonho na infância? O sonho mais doido? Meu maior sonho era ser o Power Ranger azul. Não, brincadeira. Como eu disse no início, eu tinha muito desejo de estar envolvido com as coisas do reino. Eu me via na igreja fazendo alguma coisa, fazendo visita, porque eu já nasci num lar cristão, e quando terminava o culto, ia os irmãos tudo lá para casa. Daí a mãe já ia para o fogão, fazia aquela comida toda para o pessoal, e sempre eu participei de momentos de comunhão, de oração. Então eu fui criado num ambiente bem cristão, e o meu coração ardia por fazer as coisas do reino e por estar envolvido com pessoas. E qual é o seu maior sonho hoje? São tantos, nega. Depois de quebrar a cara também, perdão da palavra, várias vezes, meu maior sonho é estar no centro da vontade do Senhor. Mesmo que às vezes a gente precisa renunciar a algumas coisas, mesmo que não seja a nossa vontade, mas é mais fácil eu estar na vontade do Pai e ser abençoado, do que eu querer os meus desejos, os meus objetivos fora da vontade do Senhor. Então, o meu maior sonho hoje é estar no centro da vontade do Senhor. Qual a importância do ministério infantil na igreja? Hoje, gente, muito importante. Muito tempo, acho que muitos anos, a igreja dormiu para o ministério infantil. Com aquela mentalidade, as crianças são o futuro de amanhã. Oxe, como? E hoje? Pensando só no amanhã, não, a gente tem que pensar na criança no hoje, porque hoje elas se tornarão adultos amanhã. Missionários, pastores, evangelistas, coração ardendo pela obra do Senhor. Isso se dá onde? Se dá na infância. A Bíblia já diz que certa vez os discípulos queriam repreender as crianças, porque o culto é dos adultos, só os adultos podem participar, só os adolescentes podem participar. Não. As crianças também têm vez, as crianças também são importantes. Tanto é que Jesus falou, não, o que vocês estão pensando? Deixa vir aqui as criancinhas, deixa elas virem até a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então esse é o objetivo maior da igreja hoje, abraçar a causa infantil,
Por quê? Porque se nós não nos abraçarmos, não abraçarmos as nossas crianças, o mundo vai abraçar. Teve uma época que eu estava participando de um seminário ali em Balneário Camboriú, e a tia Jo estava ministrando, e uma frase que ela falou e ficou gravada no meu coração, que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Se a palavra de Deus chegar primeiro, se o amor de Jesus chegar primeiro, ela vai ser impactada pelo amor de Jesus. Agora, se o inimigo semear a semente primeiro, o que será dessa criança? Por isso, abrace a causa infantil. Dê oportunidade para as nossas crianças. Isso é muito importante, é fundamental. Acabou? Não, tenho bastante ainda. Oxe. Como você concilia seu ministério e família? Olha, gente, eu não durmo cedo, então eu aproveito cada minutinho. Eu lembro que em Guaramirim, nós tínhamos uma vida mais agitada, e às vezes nós íamos fazer uma visita, ou tinha algum compromisso da igreja, aí eu passava pelo parquinho, já parava no parquinho. Vamos fazer um momento da família. Aí já as crianças já brincavam, já faziam lanche, sabe? O tio Marcos gosta de um prato de comida, uma benção. Mas, mesmo assim, né, embora os trabalhos da igreja, as visitas e tal, a gente tirava tempo para a família, como eu tiro tempo até hoje, porque não adianta ministério, não adianta ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida, sem primeiro ter a nossa família do nosso lado. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu quero trabalhar para Jesus, meu ministério é na igreja, meu ministério é isso, meu ministério é aquilo. E a família? E o ministério familiar? Como que está a tua casa? Como que estão os teus filhos? Se os meus filhos não enxergarem em mim como um homem de Deus, de que adianta o povo, a igreja, me enxergar como um homem de Deus e sendo em casa, estou deixando a desejar? Então a gente consegue, sim, conciliar a família, o ministério, o trabalho secular. Eu sempre tenho falado lá no Andrino que todos nós, independente da criança, do adolescente, do jovem, ou do adulto, do ancião, todos nós, sem exceção, temos condições de fazer um pouco mais. Verdade. Qual o seu conselho para quem quer ser um pai com excelência? Olha, isso não tem manual de instrução. Vai para o joelho, para a oração e vai praticar. Por que praticar? Porque é na prática que a gente tem as nossas experiências. Eu sempre falo que, às vezes, tem o crente 6 horas, né, que é acostumado, 6 horas por mim, porque só quer a oração dos outros. Mas chega um momento na nossa vida, principalmente a criança, o adolescente, o jovem, porque muitas das vezes estão na igreja por obrigação. Eu estou ali por causa do pai, por causa da mãe. Não, eu tenho que estar na igreja porque eu quero estar ali me apresentando, ofertando meu culto ao Senhor. Eu quero estar ali por livre e espontânea vontade. Então eu preciso ter essa chama no meu coração, esse desejo, eu preciso ter a comunhão com Deus, para eu estar ali disposto a ofertar a minha sincera adoração. Então isso vai da nossa experiência do dia a dia. Não, como disse, não tem manual de instrução, tipo, eu vou comprar uma geladeira, se bem que eu não sou muito bom nisso, mas aí vai lá, pega o manual de instrução, botão tal, não tem. Pai, ele precisa ser um homem sensível ao coração de Deus e ter as suas próprias experiências. Como proteger nossas crianças das más influências? Como pai, pastor, qual conselho você dá Como, aos Maria Clara? pais? Como tu me faz uma pergunta dessa? Pois é, gente, não é fácil. No mundo que nós estamos vivendo hoje, eu creio que as escolas, principalmente, embora esse ano não tenha tantas aulas ainda, mas as influências na escola, na sociedade, às vezes não, quase que sempre, divertem aquilo que nós semeamos desde o início, desde o princípio. Porque às vezes nós ensinamos coisas boas, e a Bíblia já diz, se um filho pedir pão para o pai vai dar pedra? Claro que não. O pai sempre quer o bem do filho. Mas o problema está no tal dos adolescentes, abençoado de Deus, que é um glória e aleluia, que às vezes acham que sabe mais que o pai e a mãe. Às vezes acham que o pai e a mãe não querem o bem dele, é ao contrário. E acabam tomando decisões precipitadas, acabam muitas das vezes pagando um preço desnecessariamente. Por quê? Porque não ouviu o pai e não ouviu a mãe. Aí quando dá errado, vai chorar para o colo de quem? Do pai, que está sempre de braços abertos. Então, o diálogo, a conversa é fundamental. Eu lá em casa,
Às vezes, quando a gente chega, em dia que não tem culto, não tem visita, às vezes eu vou lá no quarto do Marco Antônio, converso um pouco com o José é um pilhão, né? Aí vou lá com a Maria. A Maria, a gente tem umas experiências bem legais, né, Maria? Porque daí ela tá lá sentada na cama dela, daí eu chego de mansinho para ver como que tá as coisas, conversar um pouco, para saber do dia a dia dela. Mas olha, terminamos sempre no circo, né? A gente ri tanto, se diverte tanto, mas conversamos coisas sérias também. Isso é fundamental, né? Nós estarmos a par do que acontece com os nossos filhos. E o diálogo é fundamental para nós estarmos aproveitando, né, para separar as más influências dos nossos filhos. Qual é a melhor parte em ser pai? Tá, só um pouquinho. Você riu tanto que pensou que eu ia contar aquele negocinho, né? O quê? Ai, ai, ai. Aquele dia que nós estávamos conversando, de repente, Pai, pai. temporal de bênção e poder. Uma Pai. chuva inundou o nosso quarto, que foi uma bênção. Vamos lá, qual é a pergunta? Ô, pai. Ô, pai. Vai, filha. Ai, agora a gente vai dar uma pausa para mais um louvor e depois a gente continua com mais 5 perguntas. Eu faço coreografia para ti. Sim. Vamos lá, Vamos lá. gente. Aumente o som aí. Adore ao Senhor dentro da sua casa. Aonde você está? Se é no carro, se é na cozinha, se é no quarto. Aproveite o momento para adorar a Jesus. Oh, nada é igual ao seu redor. Tudo se faz com seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Aleluia! Eita glória! Vamos para Capricha, mais irmã 5 Maria Clara. perguntas. Ser pai de 3 não é para qualquer um. E você tem 3 filhos com 3 faixas etárias diferentes. Como é equilibrar tudo isso? Oxe, é uma montanha russa. Porque às vezes dá a impressão, deixa eu ver se eu consigo me expressar bem nas palavras. Todos os filhos, né, eles nascem e vão crescendo. Então todos eles passam pela mesma fase, a fase do choro, de trocar a fralda, de acompanhar, de amamentar, né, e a gente sempre está ali ajudando. Só que quando o primeiro nasce, aí vem o segundo já acha, o primeiro já acha que com ele já foi diferente. Não teve colo, que não foi das fraldas. Aí quando vem
o terceiro acha a mesma coisa, que não teve o momento de estar ali auxiliando no seu crescimento, mas enfim, nós amamos eu amo os três, né, da mesma proporção. Só que eles são com personalidade diferente. A Maria Clara, eita glória, o Espírito Santo está trabalhando, né? É uma bênção. O Marco Antônio também é uma bênção. O Marco Antônio é mais quieto, mais amoroso. O José é uma pilha. Não nasceu de 7 meses, mas é assim, ó, agitado igual o pai, né? Então, a gente acaba adaptando, né, as personalidades deles, mas amando da mesma intensidade. Mesmo que às vezes, né, irmã Maria Clara? Oi, irmão Marcos. Eles acham que não, mas não é assim. Eles sabem que o nosso amor é grande e largo igual o de Jesus. Amém? As pessoas te conhecem como Pastor Kids, mas você também tem esse senso de humor todo com seus filhos? Com certeza. Só falta levar o rapadura lá em casa. É porque a gente tem que ser. Não pode levar as coisas no extremo. Então, a gente tem que se adaptar no mundo, no meio qual nós vivemos. E lá em casa, é assim, ó, eu já procuro trabalhar as cores na casa. Quando nós chegamos na igreja do Londrina, meu Deus do céu, a casa pastoral era cinza e parece que não tinha alegria, expressão naquela casa. Já colocamos piso colorido na parede da cozinha, os móveis da sala já são tudo colorido. A nossa casa já é um ambiente alegre, né? E isso proporciona também a nós estarmos em alegria, mesmo em dias nublados, mesmo em dias difíceis, a gente procura estar, né, com o astral lá em cima. Mesmo que muitas das vezes não é tão fácil, né, irmã Maria? Ô, irmão Marcos. Nos conte uma qualidade específica de cada filho. Então, a Maria Clara, ela é bem fiel no compromisso dela, né? Isso aí chama muita atenção. Se ela pega uma coisa para fazer, ela faz com excelência aquilo que foi confiado a ela. O Marco Antônio também, na mesma proporção, só que ele é extremamente bondoso. Eu digo que ele é até bondoso além da conta, né? É uma bênção. E o José é bem prestativo. Ele acha que as coisas aprende tudo rápido, né? Mas ele está pronto ali para o que precisar dele, ele está ali disponível para ajudar. Isso é muito importante. Defina Marcos, esposo, pai e pastor. Olha, gente, esposo, eu sou uma benção. Eu acho que errando, né, mesmo acertando, a gente erra, mas a gente procura fazer o melhor como esposo. Como pastor, eu procuro seguir o exemplo de Jesus, né? Eu sofri muito no início do meu ministério, tentando agradar todo mundo, né? Sendo que nem Jesus agradou e não é eu que vou fazer esse papel. Mas eu sofria com isso, porque por mais que você se esforce, você se empenhe, aí você vê uma coisa lá que te entristece, alguém que... Mas eu aprendi que eu devo fazer o meu melhor e florescer aonde eu fui plantado. O pastor... Pai e pastor. E pai, faltou pai, né? Esposo já foi, faltou pai. E pai, eu procuro estar presente na vida dos meus filhos, sempre, né? 24 horas, se for possível, a gente sempre está envolvido. A gente faz, se nós saímos, dificilmente nós saímos separados. Eu vou levar hoje a Maria, vou levar o Marco. Não, geralmente a gente sai todos juntos e isso é muito importante. Como é ter uma grande família? O que as pessoas falavam, como reagiram? Isso te impactou ou você nunca se importou? Eu nunca me importei, eu achava graça. É que eu nunca liguei para isso, sabe? Mas eu achava interessante, porque às vezes, quando nós íamos no mercado, passear em qualquer outro lugar, aí as pessoas olhavam nós e já faziam assim, ó. A expressão era assim, ó. Mas será que é deles mesmo? Cuidado aqui para não sentar no chão. Mas essa era a expressão que passava. Eu lembro que um dia eu estava no consultório com a Mara, e a minha sogra é meia italiana, né? Assim, é bem branca a minha sogra. E o meu sogro já é mais moreno. E o José, dos três, veio bem branquinho. Aí uma vez nós estávamos no consultório, uma mulher assim, ó, olhava para o José e olhava para mim e para a Mara. Olhava para o José e olhava para mim e para a Mara. E eu já estava ali, quase perguntando, né? Sou crente, né? Eu já estava, aconteceu alguma coisa? Mas ela respondeu antes de eu perguntar. É de vocês mesmo. Cabeça da mulher. Então,
É engraçado, né, o jeito que as pessoas olham, porque o normal da sociedade é ter um filho, e no máximo, no extremo, 2, né? Tem um amigo que já está no 6º. E por último, bem importante, como desenvolver o caráter de Cristo em uma sociedade pervertida? Tendo experiências particular com o Senhor. Isso é fundamental. Não adianta eu dizer assim, Maria Clara, eu te mostro o caminho. Mas a Maria Clara tem que saber ir pelo caminho sozinha. Ela tem que ter consciência do Deus que ela serve. Então, para nós termos uma vida estruturada, né, para uma vida santificada, uma vida diferenciada do mundo, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Porque eu já falei aqui, né, nessas respostas, que às vezes a gente está na igreja por obrigação do pai ou da mãe, porque a gente não tem aquela experiência com Deus. E quando você, adolescente, preste bem atenção, quando você buscar e tiver no seu coração o desejo ardente de ser um discípulo, de ser um verdadeiro adorador de Jesus, sabendo que Ele cuida de você 24 horas por dia, não vai ter para ninguém. Você vai fazer a diferença em qualquer lugar que você colocar o seu pé. Amém? Amém! Eita glória! Agora vamos passar para a parte da ministração. Tem mais. Irmão Marcos, Né, irmã Maria Clara? Me avisou no início, né? fica à vontade. Gente, você que está em casa, se puder abrir a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui, como a gente falou muito de ministério infantil, e eu trouxe uma Bíblia infantil também, e trouxe também alguns materiais para associar melhor a mensagem ministrada aos nossos corações. Você que tem a sua Bíblia, eu gostaria que abrisse comigo um versículo que eu amo muito, que é Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, no capítulo 9, e o versículo de número 10. Eclesiastes, no capítulo 9, e o versículo de número 10, que diz assim: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu gosto muito deste versículo, pois as suas palavras nos ensinam a fazer aquilo que está diante de nós. Você já percebeu que por muitas e muitas vezes, a sua mente, lá no fundo, ela pergunta assim para você: mas por que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que fazer isso? Aí lá no fundo, aquela voz diz: e o que você vai ganhar com isso? E o versículo diz para nós fazermos aquilo que vem à nossa mão. E aquilo que vem à nossa mão significa as oportunidades. E muitas das vezes nós deixamos passar a oportunidade que Deus tem para nós. Às vezes, raramente, o raio cai no mesmo lugar. Mas nem sempre. Por isso que é muito importante nós estarmos alinhados com o Senhor, alinhados na igreja, alinhados em casa, com o ouvido sensível à voz do Senhor, para estar pronto e para aproveitar as oportunidades. Nós não devemos deixar para o amanhã o que podemos fazer hoje. Quando você levanta, você pode arrumar a cama do seu quarto, para que você vai deixar para amanhã, se você pode fazer hoje? E assim é a nossa vida como cristão. Deus nos concede várias oportunidades. Eu lembro que outro dia, a Mara estava ministrando numa consagração de mulheres, e ela usou a expressão da seguinte maneira: a mesa está preparada, a mesa está posta. Você ali pode se deliciar do que você quiser, mas vai exigir de mim, eu querer saciar do banquete ou não. Ou seja, vai depender de mim, eu querer aproveitar as oportunidades ou não. Sendo que o Pai já preparou a mesa, Deus tem concedido várias oportunidades diante de você. E esse é o tempo. A hora é agora de você fazer a diferença na sociedade, no meio que você está inserido. Aí, às vezes, você não se dá conta das bênçãos, das oportunidades que Deus coloca diante de você. E muitas coisas têm chegado à mão dos nossos adolescentes e ele não faz. Por exemplo,
A Bíblia diz para nós falarmos do amor de Jesus. E muitas das vezes, Deus coloca uma pessoa do nosso lado, e claro que às vezes o caminho não é tão fácil para semearmos o amor. Mas a gente começa conversando lá, se o tempo está chuvoso, se não está, se está ruim ou se não está, até chegar no momento em que dizer que Deus nos ama de uma tal maneira. E ali você pode então falar do amor de Jesus. Quantos testemunhos maravilhosos eu já ouvi de criança, de adolescentes que fizeram a diferença no seu tempo, que fizeram a diferença na sua geração. Quando nós olhamos para a vida do rei Josias, que mesmo sendo uma criança, né, fez a diferença no seu tempo. Quando nós olhamos para Daniel, mesmo sendo um adolescente, levado para outra cidade, outro mundo, né, mas ele fez a diferença no meio corrompido, no meio perverso, ele permaneceu um crente autêntico ao Senhor. E nós, como adolescente, como criança, como homens e mulheres, nós podemos também ser diferentes em qualquer lugar. Até no domingo passado, nós estávamos num culto muito maravilhoso, ali na Deandrino, onde a missionária irmã Cida estava ministrando a palavra do Senhor, e ela mencionava no seu sermão, que hoje tem muitas pessoas que têm cabelo de crente, que têm roupa de crente, mas não são crente. Nós precisamos ser por completo. O meu interior precisa refletir o meu exterior. Eu preciso ser testemunha do meu Jesus aonde eu for. E isso é tão glorioso. Eu sou apaixonado por Jesus, né? Eu acho que desde sempre eu sou apaixonado, eu sempre tenho esse desejo de fazer um pouco mais. Até às vezes as pessoas pensam, mas o Marcos faz isso, o Marcos faz aquilo, ou quer se mostrar, ou quer aparecer. Não, não é nada disso. O meu desejo é que Deus desperte outras pessoas a fazer um pouco mais, a doar um pouco mais, porque conforme eu já disse na minha fala, todos nós temos condições de fazer um pouco mais. E quando eu olho para este versículo, a palavra do Senhor, eu vejo que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Talvez você fique pensando, eu só quero grandes coisas, eu estou à procura de grandes realizações. Não, Deus, Ele está te capacitando nas mínimas coisas. Nos mínimos detalhes, você pode contemplar o amor de Jesus por você. Por exemplo, nós estamos nessa pandemia. O mundo está corrompido, a política está corrompida, a sociedade está corrompida. E você? Se corrompeu também? Você precisa ter uma palavra de bênção, uma palavra de força para encorajar o teu amigo, a tua amiga, a seguir em frente, porque Deus nos capacitou. Você precisa de um aparelho para respirar? Está no leito de hospital aí para respirar? Não, eu estou respirando com ar puro que Jesus nos concedeu. E a Bíblia diz que nós devemos aproveitar todas as oportunidades, porque o nosso Deus, Ele nos amou tanto, mas nos amou tanto, que Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Você sabia que às vezes, eu quando era pequeno, fazia uma coisa errada, eu apanhava de marmelo, saia me coçando todo. Doía, mas funcionava. Se a minha mãe e meu pai não tivessem me corrigido, o que seria de mim hoje? Então, o pai corrige porque ama o seu filho. E Deus, quando permitiu que Jesus morresse na cruz do Calvário, o processo de chegar à cruz não foi fácil. Diz a Bíblia que Jesus foi açoitado, ele foi caluniado. E se não bastasse a coroa de espinho que colocaram em Jesus, eles ainda perfuraram as mãos de Jesus com pregos, pontiagudo. Perfuraram as mãos e os pés de Jesus. E Jesus ficou ali com os braços esticados na cruz. Você já conseguiu imaginar o tamanho da dor, do sofrimento que Jesus passou por você? Muitas das vezes parece que se torna tão banal a história do sacrifício de Jesus, parece que nós não temos consciência, não levamos tão a sério o sacrifício que Jesus fez por nós. Mas o fato é, Ele morreu numa cruz. Deus entregou o seu único filho. Eu sempre digo para os meus irmãos, para você que nos ouve, que nenhum ser humano tem a capacidade de entregar um filho por amor a alguém. Por exemplo, se Deus pedisse assim para mim, Marcos, escolhe o José, o Marco Antônio ou a Maria Clara por amor ao Rafa, que é meu amigo. Sinto muito, Rafa. Imagine para quem eu não conheço,
Nós não temos esta capacidade. Mas Deus entregou o seu único filho por amor a você. Por isso que o amor dele é incondicional. Ele é grande e largo, porque nós não temos como medir a profundidade do amor de Deus. Mas tudo isso, Jesus passou para que hoje você pudesse estar sentado aí onde você está, pudesse estar em pé, ou ouvindo de relance essa passagem, porque Deus entregou o seu filho para morrer por você. E com isso, é claro que o sangue espirrava das mãos de Jesus, dos pés de Jesus. E diz a palavra do Senhor que cada gota de sangue que caía do Mestre era para perdoar o meu e o teu pecado. Por isso que hoje nós somos livres, nós temos a oportunidade de celebrar Jesus, de adorar a Ele, sem prisões, sem algema, sem nada. Nós somos livres para adorar a Jesus. E é nessa liberdade que nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Por quê? Porque o meu Jesus, o teu Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, diz a palavra do Senhor, que antes da fundação do mundo, Ele já preparou muitas moradas para nós. Nós somos peregrinos em terras estranhas, nós estamos aqui de passagem. Adolescente, não pense você que você será eterno nessa terra, não. Deus preparou muitas moradas para nós. E quando que vai passar? Quando vai terminar tudo isso? Quando Jesus chamar a sua vida, quando Deus chamar você, ou o dia em que Ele romper nas nuvens e arrebatar o seu povo santo, remido, o seu povo zeloso de boas obras, e lá no céu, nós vamos ter um lugar preparado. Eu digo para as crianças que lá no céu nós vamos ter muitas casinhas. Muitas casinhas, como assim? Lá no céu nós vamos ter muitas moradas para quem? Para aquele que for fiel, para aquele que perseverar até o fim, para aquele que se arrepender dos seus pecados, para aqueles que forem humildes, para aqueles que absorvem a palavra do Senhor, para aqueles que aceitam a Jesus, enfim, para você que procura atender o chamado do Mestre, para você que procura aproveitar as oportunidades, Deus tem uma palavra ao teu coração. Seja fiel até o fim e você vai receber a coroa da vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos orar. E você que está em casa, que talvez passou um filme na sua cabeça, dos momentos, das oportunidades que você deixou passar, e algumas delas não voltaram, nós vamos orar ao Senhor. Eu creio que Deus vai te conceder outras oportunidades. Eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Se você puder fechar os seus olhos. Mas por que eu preciso fechar o olho? Eu não quero. Não, você precisa fechar o olho para ligar o teu pensamento com o céu. Porque às vezes você está orando de olho aberto, passa uma criança, você ouve alguma coisa, o seu olhar já tenta desviar. Mas quando você está com os olhos fechados, você está sintonizando o teu pensamento ao trono da graça. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia de quarta-feira, transmitindo, Senhor, alguns conhecimentos, algumas experiências, daquilo que fizeste na minha vida, na minha família, a essas pessoas, a esses adolescentes, a esses jovens que nos assistem neste momento. Pai, já lemos pela Tua palavra que o Senhor se agrada daqueles que estão com o coração disposto a obedecer, a cumprir o chamado que tem a realizar nas nossas vidas. Por isso, Senhor, traga a memória deste adolescente, até mesmo desta criança que nos ouve, Senhor, daquilo que tens a realizar na vida deles, porque eu sei, Pai, que a obra é grande, é extraordinária, naquilo que o Senhor vai fazer através deste adolescente, através desta pessoa que nos ouve, ó Pai. Por isso, Senhor, eu profetizo cura, encorajamento, Senhor, através da Tua palavra, que eles possam encontrar a liberdade em Ti, Senhor, que eles venham Te servir com mais temor, com mais fidelidade. Retira, Senhor, dos corações aquilo que não glorifica o Teu nome. Tira, Senhor, dos corações aquilo que não agrada a Ti, ó Pai.
mas faça morada nos nossos corações, no corações deste adolescente, no coração desse jovem, ó Deus, que nós possamos ter um coração sensível à tua voz, estar pronto a obedecer o seu chamado. Espírito Santo, abençoa cada um de uma maneira especial, de uma porção dobrada do teu Espírito, que eles possam ter as próprias experiências contigo, Senhor. Eu entrego cada um nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade e o teu querer, no nome de Jesus. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Gente, antes de eu dar o tchauzinho para vocês, quando nós louvávamos ao Senhor, passou na minha mente algumas oportunidades que eu quero compartilhar com você. Por exemplo, quando iniciou essa pandemia, nós fomos nos adequando às novas estratégias, a novos quadros, a novos cultos, o online começou a ficar frequente, até que fui convidado para estar com a tia Julie, né, nas Tardes Kids, que era apenas uma live. Então nós trazíamos a mensagem, ensaiávamos o louvor, e depois a tia Júlia, devido ao seu trabalho, não continuou da sequência, e eu acabei ficando meio que sozinho. Só que sozinho não, né? Eu sempre gosto de dar oportunidade para outras pessoas. No início, isso não é só na live, no ministério, mas em todas as partes da nossa vida. Todo o início não é fácil. Requer esforço, requer dedicação, mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. Eu lembro que um dia nós estávamos ensaiando e eu assim para a irmã Adna, faz a Joaninha. E eu achei que ela não ia aceitar. E não é que ela já foi lá ver onde é que estava o cabeção da Joaninha, a roupa da Joaninha, já estava ali criando a coreografia e passou. Aí eu vi o Edson, eu disse, Edson, pode colocar o Bentinho? O Edson prontamente já veio, se prontificou e até nos surpreendeu. Logo depois veio o Rapadura, que é o Tiago, né, que ele faz o personagem do Rapadura e faz o personagem do Joselito muito bem. E as coisas caminharam, né, através das oportunidades. Foi dada a oportunidade, eles aceitaram, estamos fazendo o nosso melhor nas tardes de quinta-feira, estamos aqui estendendo o convite, você pode acompanhar alguns trechos aí, que está passando, né, da nossa turma abençoada, nosso momento de alegria. E hoje muitas pessoas me ligam, mandam mensagem, e até pessoalmente dizem, tio Marcos, eu quero um personagem, tio Marcos, eu quero um quadro, tio Marcos, eu quero fazer isso. Mas não é assim que funcionam as coisas. As coisas funcionam dentro da vontade do Senhor, aproveitando as oportunidades. E não deixe passar a sua oportunidade. Beijo no coração.